como inovar. Então você falou um pouquinho dos erros, mas como é o processo de inovação? E eu acho que o processo de inovação não falo da empresa, eu falo do Cláudio. Como o Cláudio se inova? Vai atrás de novos insights, o que está funcionando, como aplicar na empresa. Mas, O que é inovação na sua mente, assim, para você? Só, não simplesmente para o negócio. Acho que para o Cláudio. inovação para mim é liberdade, sabe? Liberdade é total. Porque Liberdade criativa. liberdade total. Porque a inovação ela é uma coisa assim imprevisível, sabe? Mas que pode ser administrada, sabe? E é bem do piso de fábrica. O Tom Peters dizia muito assim, uma ideia bilionária tem que partir de um horista, sabe? Sabe? De toda a fábrica, de todo mundo, sabe? E você tem que permitir o erro, sabe? Por isso que eu digo celebrar até os erros. Sim, que é importante. E a inovação está em toda a empresa. Um cara é bom só para identificar o problema, mas só isso. Uhum. Mas identificou. Outro é bom só para encontrar a solução. Aí tem que ter mais alguém para executar. E tem que ter mais alguém para levar para o mercado, sabe? Sim. E tem que criar também uma cultura assim, que declarar um problema é uma alegria, sabe? Eu gosto muito do Falcone, que ele fala assim, declarar um problema é uma alegria, sabe? E como que a Pormada é tão simples fazer isso aqui, gente? Olha que... Eu bolei o seguinte, o chamado 5 dias. O colaborador ou a equipe fizeram um melhoramento ou uma inovação que tem um resultado, digamos, de R$100 por dia para a Pormade. 5 dias vai para o bolso dele, R$500. O Ministério do Trabalho já permite esses prêmios aí. E aí, ou então, foi R$2.000. Opa, então é R$10.000, certo? Só espera 3 meses, ver se é aquilo mesmo. Que aquilo realmente... E daí, né, cai na conta no banco, né? Então, com isso, todo mundo ficou assim, tarado por resolver problemas. Sabe? Tipo, onde é que tem problema? Nossa, cara, que insight. Onde é que tem problema? Sabe? Todo mundo... Toda a economia que você trouxer por inovação, por eficiência ou por redução de custo, 5 dias desse redução de custo é no teu bolso. Seu bolso. Nossa. Sabe? Então, quando você cria uma cultura que todo mundo vira que... Tanto que tem você pode pôr aí depois é escrito até num barracão, sabe? Declarar um problema é uma alegria. 5 dias embaixo. Assim, já... Coloca aí, vê se você consegue achar lá naquele drive. É um barracão escrito declarar um problema é uma alegria. 5 dias. 5 dias. Vê se você consegue achar e coloca aqui na tela. E é isso, porque se parar para analisar, o interesse do empresário e da empresa sempre estão alinhados, porque ambos são a mesma pessoa. Uhum. O do funcionário, não necessariamente, porque infelizmente existem pessoas que estão lá só cumprindo o mínimo para conseguir o seu sustento. Quando você traz uma estratégia de estudo através de dinheiro, porque você alinha o interesse dele no teu interesse, que pro bem dele, ele vai estudar. Ou quando você alinha o interesse de acha uma redução para a empresa, por eficiência, que você vai ganhar, você alinha o interesse da empresa com a pessoa. E no final, ela desempenha o melhor dela em prol do proxy que você que está ajustando para que aquilo aconteça. E no final, em algum momento, se aquilo começar a fazer fazer sentido para um funcionário de forma orgânica, se atinge o ápice, que é trazer consciência para a pessoa. Tão simples. Cara... Agora, eu vou fazer uma pergunta inspirado numa outra pessoa que eu tive o prazer de poder estar com ele, que é o Davi Pfeffer. E ele falou, o Davi Pfeffer é o presidente do conselho da Suzano, uma empresa com quase, sei lá, 100 e poucos anos, 200 anos. O planejamento deles é para 100 anos. Caraca. Eles fazem um planejamento para 100 anos. E é muito baseado em educação, sustentabilidade. Então, o que pode deixar de legado? Quando eu olho, né, para a Pormade, como vocês planejam os próximos passos? O que é a visão de futuro do Cláudio? Tanto para o negócio quanto acho que para as pessoas, para o legado que isso daqui vai deixar. Qual que é a sua visão? Do futuro. A visão do futuro é tornar a empresa um parque de diversão.
Em que sentido? De todo mundo trabalhar muito feliz. Teve um ano que nós ficamos uns 10 anos atrás, em 7º lugar em qualidade de vida no trabalho. Eu não pude ir no evento, reunir todo mundo no pátio e tal, né? Aí todo mundo queria falar. Aí teve um operador da prensa na época, Claudiomir Damasceno, ele operava a prensa na época, ele falou assim: Cláudio, eu me lembro que você falou aqui uns anos atrás que o teu sonho é tornar-se um parque de diversão. E é assim que eu me sinto, eu domingo fico pensando em vir aqui na segunda-feira me divertir trabalhando. Sabe, que lindo isso! Porque quando o pessoal é feliz no trabalho, a produtividade é alta, a inovação flui, sabe? E assim, no mundo dos negócios, é ser uma plataforma de negócios na área da construção civil. Que plataforma ela une, né, o produtor, a fábrica, o consumidor final num único ambiente, né, criando valor por meio das interações geradas entre os participantes. É um conceito de integração de partes. Esse é um sonho nosso. Sim. Da Pormad daqui uns 5 anos, 10 anos, aí ser uma plataforma de negócio. A Pormad eu vejo que, olhando do ponto de vista de cliente, ela é pensada no detalhe, assim. Por exemplo, quando a gente vai contratar, vocês têm várias peças que fazem com que a porta se adapte às paredes, tem todo um sistema construtivo, um manual muito bem feito, uma cacetada de opção. Impressionante quantidade de opção, de acabamento, de cor, de textura. Cara, é impressionante. E eu vejo que vocês inovam não só do ponto de vista operacional, que é entender a dor do mercado e criar soluções, e também vocês inovam do ponto de vista comercial. O stand de vocês, normalmente, além do stand, tem um caminhão lá fora com showroom, né, que é uma carreta. Cara, e olhando isso, eu falo, cara, como que pode os caras pensar em tanta coisa? Eu acho que um pouco da cultura do que você está falando aqui já traduz um pouco. Não é uma pessoa pensando, são 1.300 pessoas pensando e colocando isso em prática. Mas quando a gente olha isso, a gente vê que grande parte do que a Pormad respira são oxigênios vindo do Cláudio, que é essa cultura que você pensou, entendeu lá atrás e trouxe, e hoje as pessoas, elas vivem isso, elas vivem essa realidade graças a um lampejo de uma ideia, de um insight que você trouxe lá. Só que, Claudião, a gente tem que, hoje como que funciona a diretoria da empresa? Você é o CEO da empresa, né? Como que funciona o teu corpo diretivo? E esse corpo diretivo hoje, ele já toca a Pormad de um ponto de vista operacional e estratégico para que você fique cada vez mais focado nas pessoas? Ou ainda você tem demandas operacionais de fato? Não. Como que funciona? Operacionais, não. Não? Hoje a Pormad é uma empresa profissionalizada. Tá. Profissionalizada. Eu digo assim, não digo que eu sou o pior lá, sou o menos melhor. Porque eu procuro me cercar de pessoas melhores do que eu. Sabe? Fiz muitos cursos de empresa familiar com a família Bernoff, também com o John Davis, um especialista americano em empresas familiares, né? E uma frase fantástica deles, assim, que o sócio ou herdeiro, ele deve valorizar o vínculo com o patrimônio. Valorizar o vínculo com o patrimônio. E não deve valorizar o vínculo com o trabalho. Na família harmonia, na empresa competição. Eu posso dar um exemplo assim, digamos o Pelé. Se ele tivesse 11 filhos, nossa, dá para você fazer um time de futebol. Fazer campeão do mundo, não precisa nem de reserva. Nós sabemos que não. Que um filho de Pelé pode ser um grande médico, o outro pode ser um grande pianista, né? Competência e liderança não é uma característica hereditária, sabe? Eu, por exemplo, não entendo nada de tecnologia, sabe? Não preciso saber um montão de coisa. O que eu preciso é encontrar pessoas mais inteligentes do que eu e, quando encontro essas pessoas, fazer com que trabalhem juntas, em squad, sabe? Em time. Silo, nós odiamos silo. Ser silo é um dos pecados capitais lá. Quando fala ser silo, o que seria? Um dos pecados capitais. Silos é você ter desunião, né? Você tem não, silo não. Se você tem várias unidades. Entendi. Várias unidades separadas, não andando. Não. Todas independentes, nenhuma andando junto. É isso. Não. Isso.
Isso é... Pecado capital total. O mundo digital fez com que é um ecossistema onde tudinho se comunica, né? Isso é... É a premissa. Boa. E Claudião, quando você pensa... Se nós, digamos assim, a Pormate até poderia ser só familiar. Uhum. Se eu tivesse 10 mil filhos, dos 10 mil, eu escolheria 1.300, que é o que estão lá. Aí tudo bem. Né? Senão E aí é tiraria em torno de 60 gestores e os diretores. se conseguisse. Sabe? Por isso que as empresas têm que se tornarem profissionais, sabe? Exato.